Marcela Tavares ajustou o lenço simples que cobria parcialmente seus cabelos loiros e observou o reflexo no espelho do carro. Aos 38 anos havia construído um império no setor de tecnologia, transformando uma startup em sua garagem numa das maiores empresas de software corporativo do Brasil, mas naquela manhã de segunda-feira, vestida com calça jeans desbotada, tênis gastos e uma camiseta básica, parecia apenas mais uma candidata a emprego desesperada. A TechVision Solutions acabava de ser adquirida por sua holding, a Tavares Corp, por R$45 milhões. Era uma empresa promissora especializada em soluções de inteligência artificial para pequenos negócios. Mas os relatórios financeiros mostravam algo preocupante. Enquanto as receitas cresciam 30% ao ano, a rotatividade de funcionários chegava a impressionante 65%. E as avaliações anônimas no Glassdoor eram devastadoras. Ambiente tóxico, gestão autoritária, assédio moral normalizado. As palavras se repetiam como um mantra em dezenas de comentários. Marcela tinha um método próprio para lidar com aquisições problemáticas. Conhecer a realidade por dentro, sem o filtro que seu nome e posição criavam. Seu assistente pessoal, Ricardo Mendes, havia criado uma identidade falsa perfeita. Marcela Santos, 32 anos, desenvolvedora júnior Ricam. Chegada, de Curitiba Curriculum, modesto mas competente. A vaga era real. Publicada no LinkedIn 2 semanas antes, Ricardo garantira que ela passasse pela triagem inicial de AHAC sem levantar suspeitas. O prédio da TechVision ficava em Pinheiros, numa dessas construções modernas de vidro e concreto, que prometiam inovação, mas frequentemente escondiam práticas antiquadas. Marcela estacionou seu Honda Civic alugado, longe de sua Tesla Model S habitual, e respirou fundo antes de entrar. A recepção era impecável. Paredes brancas, móveis escandinavos, frases motivacionais em neon. Inovação é nosso DNA, proclamava uma delas em azul vibrante. Marcela quase riu da ironia. Bom dia, sou Marcela Santos. Tenho entrevista às 9 horas com o Departamento de Desenvolvimento, disse a recepcionista. Uma jovem de no máximo 25 anos que a cumprimentou com um sorriso profissional. Claro, só um momento. A moça digitou algo no computador. A certa Patrícia do AHAC virá buscá-la. Pode aguardar ali, Marcela sentou-se numa das poltronas modernas e desconfortáveis, observando o vai e vem de funcionários. Alguns pareciam apressados, outros exaustos. Notou que praticamente ninguém sorria. Em uma empresa de tecnologia inovadora, esperava-se mais energia, mais vida. 10 minutos depois, uma mulher de Miami-Dade trajando um conjunto cinza impecável, apareceu. Marcela Santos. Sim, sou eu. Patrícia Rocha, Recursos Humanos. Vamos para a sala de entrevistas. Enquanto subiam de elevador, Patrícia manteve um silêncio profissional. Marcela observou que ela carregava uma pasta com seu currículo falso e algumas anotações. A sala de entrevistas era pequena, gelada e sem janelas, exatamente o tipo de ambiente que Marcela detestava. Antes de começarmos formalmente, disse Patrícia, fechando a porta, preciso que você entenda a cultura da TechVision. Aqui trabalhamos duro. Muito duro. Se você está buscando equilíbrio entre vida pessoal e profissional, talvez não seja o lugar certo. Marcela forçou um sorriso tímido. Entendo. Tô disposta a me dedicar. Ótimo, porque nosso CTO, Sérgio Duarte, não tolera fraqueza. Ele espera excelência absoluta. A entrevista seguiu com perguntas técnicas que Marcela respondeu com cuidado de não parecer nem incompetente, nem excessivamente qualificada. Patrícia fazia anotações constantemente. Seu rosto uma máscara indecifrável. Você tem experiência com Python e frameworks de IA? Tenho conhecimento intermediário. Trabalhei com alguns projetos em Curitiba, nada muito robusto. Na verdade, Marcela tinha 2 artigos publicados sobre Machine Learning e havia palestrado em conferências internacionais, mas aquela não era a hora de revelar isso. Após 40 minutos, Patrícia fechou a pasta. Vou ser franca com você, Marcela. Seu perfil é adequado para vaga júnior, mas precisamos de alguém que aguente pressão. Muitos desistem nos primeiros meses. Posso perguntar por quê? Patrícia hesitou. Uma sombra cruzando seu rosto. O ambiente é desafiador, mas se você provar seu valor, há oportunidades de crescimento. Estou pronta para o desafio. Perfeito. O próximo passo é uma entrevista técnica com Lucas Ferreira, nosso líder de equipe. Ele está disponível agora. Pode esperar? Patrícia deixou Marcela sozinha na sala por quase 20 minutos. Tempo suficiente para ela ouvir, através das paredes finas, uma discussão acalorada no corredor. Você não pode simplesmente sair no meio do sprint. Era uma voz masculina grave e irritada. Minha filha está doente, Sérgio. Preciso buscá-la na escola. Uma voz feminina, tentando manter a calma. E eu preciso que esse código esteja pronto até amanhã. Você tem responsabilidades aqui? Também tenho responsabilidades como mãe, então talvez você deva escolher qual é mais importante para sua carreira. Silêncio constrangedor. Depois,
passos rápidos se afastando. Marcela sentiu o sangue ferver. Reconheceu o nome Sérgio Duarte, o CTU, que havia recebido bônus milionário na aquisição, enquanto mantinha esse tipo de gestão abusiva. Ela fez uma anotação mental, a porta se abriu e um homem jovem, talvez 29 anos, entrou com um laptop sob o braço, cabelos desgrenhados, olheiras profundas, camiseta do Iron Maiden desbotada. Oi, sou Lucas Ferreira, seu aperto de mão era fraco, cansado. Vou fazer alguns testes técnicos com você. Pode sentar aqui. Ele abriu o laptop e começou a digitar furiosamente como se Marcela não tivesse ali. Depois de um minuto inteiro virou a tela para ela. Resolva esse problema de algoritmo. Você tem 15 minutos. Marcela olhou para a tela. Era um problema de otimização relativamente simples que ela poderia resolver em 5 minutos. Mas percebeu algo interessante. O C código base estava cheio de más práticas, variáveis mal nomeadas, lógica confusa. Posso fazer perguntas sobre o código existente? Ela perguntou. Lucas pareceu surpreso. Que tipo de perguntas? Por que essas variáveis estão nomeadas assim? E essa estrutura de repetição poderia ser otimizada com... Apenas resolva o problema que foi dado. Ele interrompeu, mas havia algo diferente em seu olhar agora. Curiosidade. Marcela resolveu o problema em 8 minutos, mas intencionalmente deixou espaço para melhorias. Queria ver como Lucas reagiria. Pronto, disse ela. Lucas analisou o C, sua sobrancelha se erguendo gradualmente. Isso está correto. Mas você poderia ter otimizado aqui. Eu sei. Mas o código base que vocês usam não suportaria essa otimização sem uma refatoração completa. Seria inútil. Pela primeira vez, Lucas sorriu. Um sorriso cansado, mas genuíno. Você é a primeira candidata que percebe isso. Trabalho anterior me ensinou a olhar o contexto, não apenas o problema isolado. Lucas fechou o laptop e se recostou na cadeira, estudando-a com renovado interesse. Posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Por que você quer trabalhar aqui? De verdade, a pergunta pegou Marcela de surpresa. Preciso de emprego. A Tetvision tem boa reputação em imposto automóvel. Tem mesmo? Ele riu, sem humor. Ou você leu isso em algum release de marketing? Marcela decidiu arriscar um pouco de honestidade. Vi avaliações mistas online. Mas toda empresa tem problemas. Lucas se inclinou para a frente, baixando a voz. Olha, você parece competente, muito competente, na verdade. Então vou te dar um conselho que não deveria dar. Corra enquanto pode. Como assim? Ele olhou para a porta certificando-se de que estava fechada. Este lugar parece legal por fora, mas é tóxico. O Sérgio comanda tudo como um ditador. Ninguém pode questionar, ninguém pode ter vida pessoal, trabalho noturno e de fim de semana não é opcional, é esperado. E se você reclamar, o que acontece? Você vira alvo, começam a documentar cada erro minúsculo, te sobrecarregam com tarefas impossíveis, até que você peça demissão ou eles achem um jeito de te demitir. Por que você ainda está aqui? Lucas suspirou profundamente. Porque tenho 29 anos, 3 anos de experiência e um mercado competitivo lá fora. Porque preciso pagar meu apartamento e ajudar minha mãe que está doente. Porque... Ele parou, olhando para as próprias mãos. Porque tenho medo de não conseguir nada melhor. Marcela sentiu um aperto no coração. Aqui estava um talento genuíno, claramente inteligente e competente, completamente quebrado por uma gestão abusiva. E se houvesse mudanças? Ela perguntou suavemente. E se a empresa fosse adquirida por alguém que se importasse com as pessoas? Lucas riu amargamente. Você ouviu? Fomos comprados recentemente pela Tavares Corp. E nada mudou. O contrato garantiu que o Sérgio ficasse como CTU por pelo menos 2 anos. A nova proprietária nem apareceu aqui. Enviou uns consultores que ficaram 3 dias, fizeram perguntas e foram embora. Tudo continua igual. Marcela fez outra anotação mental. Demitir imediatamente os consultores que haviam feito aquela avaliação superficial. Talvez as coisas mudem ainda, disse ela, com mais convicção do que pretendia demonstrar. Lucas a estudou por um longo momento. Você é diferente das outras candidatas. Não consigo explicar, mas há algo em você, a esperança irracional, meu maior defeito. Ele sorriu novamente. Olha, vou te aprovar para a próxima fase. Você claramente tem habilidade técnica, mas pense bem antes de aceitar. Se receberem a oferta, obrigada pela honestidade. De nada. E Marcela? Ele pausou na porta. Se você aceitar o emprego e sobreviver ao primeiro mês, procure a Ana Paula do time de UX. Ela está organizando algo, um grupo de apoio para funcionários. Talvez possa te ajudar. Quando Lucas saiu, Marcela ficou sozinha novamente processando tudo o que havia descoberto nas últimas 2 horas. A situação era pior do que os relatórios indicavam. Não era apenas uma questão de má gestão. Era assédio moral sistemático. Uma cultura de medo cuidadosamente construída. Seu telefone vibrou. Mensagem de Ricardo. Como está indo? Ela respondeu.
Pior do que imaginávamos. Prepare documentos de demissão para o CTU. Quero ele fora até o final da semana. Entendido. E você? Vou aceitar o emprego. Preciso ver isso de dentro por alguns dias. Tem certeza? Isso é arriscado. Marcela olhou ao redor da sala fria e impessoal, pensando em Lucas, na mulher que precisava buscar a filha doente, em todos os talentos desperdiçados por um ego descontrolado, absoluta. É hora de alguém mostrar para essas pessoas que elas importam. 3 dias depois, Marcela retornou à Testvision como funcionária oficial. Havia passado por mais 2 entrevistas. Uma com Sérgio, que mal olhou para ela, apenas resmungando aprovações entre e-mails, e outra com o Cefu, que parecia mais interessado em enfatizar que aumentos salariais eram raros e baseados exclusivamente em performance excepcional. Seu primeiro dia começou às 8h30, numa sala de integração com outros 5 novos funcionários. Todos pareciam ansiosos, alguns empolgados. Marcela reconheceu aquela energia, a esperança de quem ainda não conhecia a verdade. Patrícia conduziu uma apresentação de PowerPoint de 2 horas sobre valores da empresa, inovação, excelência, compromisso, que soavam cada vez mais vazios conforme ela avançava. Não houve uma única menção a equilíbrio de vida, bem-estar ou apoio aos funcionários. Vocês foram escolhidos entre centenas de candidatos, disse Patrícia com um sorriso que não alcançava seus olhos. Mas lembrem-se, estar aqui é um privilégio, não um direito. Esperamos o melhor de cada um de vocês todos os dias após a integração. Marcela foi levada ao seu posto de trabalho, uma estação numa área aberta, com cerca de 30 desenvolvedores. A iluminação era artificial e intensa demais. O ar-condicionado gelava. Não havia plantas, quadros ou qualquer elemento que tornasse o espaço minimamente acolhedor. Lucas apareceu ao lado dela. Bem-vinda oficialmente ao inferno, sussurrou com um meio sorriso. Esta é sua estação. Computador já está configurado. Senha temporária nesse post-it. Obrigada, seu primeiro projeto é auxiliar no desenvolvimento do módulo de relatórios do nosso produto principal. Basicamente, você vai corrigir bugs que ninguém mais quer pegar. Ele entregou uma lista impressa. Aqui estão 47 tickets abertos. Sérgio espera que você resolva pelo menos 10 por semana. Marcela pegou a lista, folheando rapidamente. Muitos dos bugs eram triviais, mas alguns exigiriam horas de trabalho meticuloso. Isso parece ambicioso para uma júnior? Intentionalmente, Lucas baixou ainda mais a voz. Eles fazem isso com todos os novos. É um teste. Se você reclamar, marcam Volca como sem comprometimento. Se você tentar e falhar, marcam como incompetente. Se você conseguir, apenas aumentam a carga. E se eu conseguir estabelecer limites? Lucas piscou, surpreso. Ninguém nunca tentou isso. Talvez esteja na hora. Durante o resto da manhã, Marcela explorou o código-fonte dos projetos. Era um trabalho sólido, mas claramente produzido sob pressão extrema. Comentários apressados, testes inadequados, soluções improvisadas. A marca registrada de uma equipe talentosa forçada a cortar cantos. No horário de almoço, ela seguiu o fluxo de funcionários até o refeitório no 2º andar. Era um espaço amplo, com mesas compridas e comida razoável fornecida por uma empresa terceirizada. Mas mesmo ali, a tensão era palpável. As pessoas comiam rapidamente, muitas com laptops abertos, trabalhando entre garfadas. Marcela pegou sua bandeja e procurou onde sentar. Viu Lucas num canto, conversando com uma mulher de cabelos cacheados que gesticulava animadamente. Ele acenou para ela se juntar. Marcela, esta é Ana Paula, nossa líder de UX. A Marcela começou hoje. Ana Paula estendeu a mão com um sorriso caloroso. Bem-vinda, Lucas me contou sobre você. Disse que você fez perguntas inteligentes na entrevista. Tentei. Marcela sentou-se. Você é quem está organizando o grupo de apoio? O sorriso de Ana Paula vacilou levemente. Ela olhou ao redor antes de responder. Lucas tem a boca grande, mas sim, reunimos informalmente fora do horário para conversar, desabafar, tentar manter nossa sanidade. Quantos participam? Cerca de 15 regularmente, mas somos 80 funcionários no total. A maioria tem medo de se envolver com qualquer coisa que pareça subversiva. É difícil culpá-los, disse Lucas, empurrando comida pelo prato. Depois do que aconteceu com a Marina... Quem é Marina? Perguntou Marcela. Ana Paula e Lucas trocaram olhares. Finalmente, Ana Paula suspirou. Marina era uma das nossas desenvolvedoras sênior, muito talentosa. Ela documentou vários casos de assédio moral, gritos do Sérgio, ameaças, sobrecarga intencional de trabalho. Levou para o AHA e... 2 semanas depois, foi demitida por baixa performance. Eles pegaram cada erro minúsculo dos últimos 6 meses, construíram um processo e pronto. Sem chance de defesa. Ela processou, mas o advogado da empresa mostrou que ela havia assinado um termo de confidencialidade abrangente,
quando foi contratada. Qualquer ação legal significaria quebrar o acordo e ter que devolver bônus e compensações. Ela não tinha condições financeiras. Marcela apertou os punhos sob a mesa, mantendo a expressão neutra com esforço. Isso é desumano. Bem-vinda a TechVision, disse Ana Paula sem humor. Onde inovação é nosso DNA, mas compaixão não está no código. O resto do almoço foi uma educação rápida sobre a política interna. Ana Paula e Lucas eram como bibliotecários do sofrimento organizacional, catalogando cada injustiça, cada abuso. Marcela absorvia tudo, construindo mentalmente o caso que apresentaria ao conselho. Vocês sabem que a empresa foi adquirida, certo? Marcela perguntou casualmente. Sabemos, Ana Paula respondeu, mas nada mudou. O contrato de aquisição manteve toda a liderança atual. A tal Marcela Tavares, dona da Tavares Corp, nem se deu ao trabalho de vir aqui pessoalmente. Foi como levar um soco, mas Marcela entendeu. Ela havia sido ausente, confiando em intermediários, e agora aquelas pessoas pagavam o preço. Talvez ela não saiba da real situação, Marcela disse cuidadosamente. Ou talvez não se importe, Lucas retrucou. Bilionários raramente se importam com os verdadeiro peões. Inferno começou na tarde daquele primeiro dia, às 15 hours. Um e-mail chegou para toda a equipe de desenvolvimento. Assunto Sprint Emergential. Todos os recursos necessários. Pessoal, nosso maior cliente reportou um bug crítico no módulo de pagamentos. Precisamos de correção até amanhã. 8 horas. Todos os desenvolvedores devem estar disponíveis até que o problema seja resolvido. Isso não é opcional. Sérgio, um gemido coletivo percorreu o escritório. Marcela viu Lucas deixar cair a cabeça entre as mãos. Ana Paula, algumas estações adiante, fechou os olhos em evidente frustração. Sérgio apareceu na área aberta, batendo palmas para chamar a atenção. Ele tinha cerca de 45 anos, cabelos grisalhos penteados para trás, terno caro, relógio que custava mais que o salário anual de um desenvolvedor júnior. Escutem todos. Eu não quero ouvir desculpas. Não quero ouvir sobre planos pessoais. Esse cliente representa 30% da nossa receita. Se perdermos a conta por incompetência de vocês, haverá consequências. Uma desenvolvedor no fundo da sala levantou a mão timidamente. Sérgio, hoje é aniversário da minha filha. Já estava saindo para seu problema, Carla. Escolha. Sua filha vai entender um aniversário remarcado, mas eu não vou entender você abandonar a equipe numa crise. O silêncio era opressor. Carla tinha lágrimas nos olhos, mas assentiu e voltou para o computador. Marcela sentiu algo quebrar dentro dela. Nas próximas 5 horas, ela observou uma masterclass de gestão tóxica. Sérgio circulava como um predador, parando atrás de desenvolvedores para olhar suas telas, fazendo comentários sarcásticos, criando ansiedade. Isso está demorando muito, Pedro. Minha avó programa mais rápido. Ana, esse design é horrível. Refaça. Lucas, se você fosse tão bom quanto acha que é, já teríamos resolvido isso às 28. O pedido de comida chegou, pizza fria que a empresa pagou como benefício pela hora extra não remunerada. Marcela estava testando uma correção quando seu telefone vibrou. Mensagem de Ricardo. Consegui os documentos que pediu. Contratos, relatórios financeiros, gravações de reuniões. O dossiê contra Sérgio está completo. Quando quer agir, ela olhou ao redor. Carla chorava silenciosamente no banheiro. Ela havia passado por ali minutos antes. Lucas estava pálido, claramente exausto. Ana Paula massageava as têmporas, tentando afastar uma enxaqueca. Marcela digitou. Amanhã, prepare tudo para uma reunião emergencial do conselho. E convoque Sérgio para as 10 horas, sala de reuniões principal. Diga que é a nova proprietária querendo com Reclo. Com prazer, Ricardo respondeu. As 28:15, bug foi finalmente corrigido. Não por causa da gestão de Sérgio, mas apesar dela. A equipe, talentosa e dedicada, havia se unido para resolver o problema. Ótimo, disse Sérgio sem um único agradecimento. Podem ir para casa amanhã, dia normal, 8h30 em ponto. Ninguém protestou. Estavam exaustos demais. Marcela pegou sua mochila e seguiu o eixo do silencioso. No elevador, ficou ao lado de Carla, que ainda tinha olhos vermelhos. Sua filha vai entender, Marcela disse suavemente. Carla olhou, surpresa pela empatia. Ela tem 5 anos. Não vai entender por que a mãe perdeu seu aniversário. Mas, sua voz falhou. Preciso desse emprego. E se você não precisasse? E se houvesse um lugar que valorizasse você como pessoa, não apenas como recurso? Isso não existe. Não na nossa área talvez exista, Marcela disse enquanto as portas se abriam no térreo. Às vezes, basta alguém com poder suficiente decidir que as pessoas importam mais que os lucros. Carla deu um sorriso triste. Sonho bonito. Naquela noite, em seu apartamento, Marcela não conseguiu dormir. Prepara o café, abriu seu laptop e começou a escrever. Não um relatório empresarial, mas algo mais pessoal. Uma carta para cada funcionário da TechVision, explicando quem ela era,
por que havia se infiltrado e o que pretendia mudar. Às 4 horas da manhã, terminou. Leu mais uma vez, então apertou enviar para Ricardo, com instruções para imprimir 80 cópias e deixar uma em cada estação de trabalho antes das 8 horas. Amanhã, a farsa terminaria. Amanhã, Sérgio Duarte enfrentaria as consequências. E amanhã, com sorte, aquelas pessoas começariam a acreditar que mudança era Marcela possível. chegou a TechVision às 7h45 antes de qualquer funcionário. Ricardo a esperava na recepção, agora vestindo seu terno impecável habitual, com uma pasta de couro sob o braço. Tudo pronto, ele disse. As cartas estão nas estações. Sérgio foi convocado para as 10 horas, o conselho está em teleconferência às 11 horas e ele hesitou. E a imprensa vazou que você estava trabalhando incógnita. 3 veículos já pediram entrevista. Marcela sorriu. Perfeito. Agende para depois do meio-dia. Quero que isso seja público. Eles subiram para o escritório principal, menos aquele que deveria ser o dela, mas que Sérgio havia ocupado sem cerimônia. Marcela não se importou. Fazia parte do contrato temporário dele. Mas hoje, esse contrato seria rescindido. Às 8h30 os funcionários começaram a chegar. Marcela observava pelo vidro de sua sala temporária, enquanto, um por um, eles encontravam as cartas impressas em suas estações. Viu Lucas pegar a carta, franzir o senho, começar a ler. Seus olhos se arregalaram progressivamente. Ele procurou Ana Paula, que também estava lendo, boca aberta. Em poucos minutos, um burburinho se espalhou pelo escritório. A carta dizia, queridos colegas da TechVision, meu nome não é Marcela Santos. É Marcela Tavares, CEO da Tavares Corp e atual proprietária desta empresa. Nos últimos 3 dias, trabalhei ao lado de vocês como desenvolvedora júnior. Não foi para enganá-los, mas para entender a verdade que relatórios e consultorias não capturaram. Esta empresa, com todo o seu potencial, tem sido administrada através de medo, intimidação e desrespeito absoluto ao bem-estar humano. Vi Carla perdendo o aniversário de sua filha por uma emergência que poderia ter sido resolvida com melhor planejamento. Vi Lucas, um dos programadores mais talentosos que já conheci, acreditando que não merece nada melhor. Vi Ana Paula lutando para manter a sanidade coletiva numa cultura que valoriza apenas resultados, nunca pessoas. Hoje, isso muda. Às 10 horas, o atual CTU será demitido por justa causa. Um dossiê completo de suas práticas abusivas foi compilado e será usado tanto internamente quanto, se necessário, legalmente. Às 11h, anunciarei uma reestruturação completa, nova liderança, revisão salarial, benefícios ampliados e, mais importante, uma cultura baseada em respeito e sustentabilidade. Eu falhei com vocês ao manter distância, confiando em intermediários. Mas agora conheço cada um de vocês, vejo o talento desperdiçado e prometo, isso nunca mais acontecerá sob minha liderança. Bem-vindos à nova TechVision. Com respeito e admiração, Marcela Tavares, às 9h45, e o escritório inteiro estava num estado de choque controlado. Alguns funcionários riam incrédulos, outros choravam de alívio, muitos simplesmente não sabiam como reagir. Lucas foi o primeiro a bater na porta da sala de Marcela. Entre, ela disse, agora vestida com blazer elegante, cabelos soltos, toda a postura empresarial recuperada. Lucas entrou devagar, como se tivesse num sonho. Você é real. Isso é real, completamente real. Por quê? Por que fazer isso? Você poderia ter apenas demitido o Sérgio e seguido em frente. Marcela se levantou, contornando a mesa. Porque números numa planilha não mostram o custo humano. Porque eu construí minha empresa do zero e nunca esqueci o que é se sentir impotente. E porque... Ela pausou, escolhendo as palavras. Porque vocês merecem mais. Lucas passou a mão pelos cabelos, processando. O que acontece agora? Agora você e Ana Paula vão me ajudar a escolher a nova liderança. De dentro da casa, pessoas que entendam tanto a tecnologia quanto a humanidade. Você confiaria em nós para isso? Confio que vocês conhecem esta equipe melhor que qualquer consultor externo jamais conhecerá. Antes que Lucas pudesse responder, a porta se abriu bruscamente. Sérgio entrou como um furacão, segurando uma cópia da carta. Que palhaçada é essa? Ele vociferou. Você não pode simplesmente... Sentar, Marcela ordenou, sua voz cortante como aço. Agora. Algo no tom dela fez Sérgio parar. Pela primeira vez, ele realmente a olhou, não como a desenvolvedora júnior tímida, mas como a mulher que realmente era. A mudança em sua postura no tom do voz, na autoridade que emanava, era inconfundível. Lucas, pode nos dar um momento? Marcela disse, sem tirar os olhos de Sérgio. Lucas saiu rapidamente, fechando a porta atrás de si. Através do vidro, Marcela podia ver funcionários se aglomerando discretamente, tentando entender o que estava acontecendo. Sérgio finalmente se sentou, mas sua expressão era de desafio. Isso é algum tipo de pegadinha? Reality show corporativo? Não.
É a realidade te alcançando. Marcela abriu uma pasta sobre a mesa. Sérgio Duarte, 45 anos, CTU da Test Vision há 4 anos. Sob sua gestão, a rotatividade de funcionários aumentou 180%. 3 processos trabalhistas foram resolvidos com acordos confidenciais que custaram à empresa 2,3 milhões de reais. E ontem à noite você forçou uma desenvolvedora a perder o aniversário da filha de 5 anos por uma emergência, que segundo nossos logs de sistema, foi causada por um erro no seu próprio código que você atribuiu à equipe. O rosto de Sérgio empalideceu. Você não pode provar. Posso. Marcela girou o laptop para ele, mostrando uma planilha detalhada. Gravações de reuniões, e-mails, depoimentos do 23 funcionários coletados por advogados nas últimas 48 horas, análise de commits no repositório de código. Você não é apenas incompetente como líder, Sérgio. Voca e tóxico, abusivo e francamente um obstáculo para tudo que esta empresa poderia ser. Eu tenho contrato, ele disse, a voz tremendo entre raiva e medo. 2 anos garantidos na aquisição. Tinha. Contratos com cláusulas de justa causa podem ser rescindidos quando há comprovação de má conduta grave. E assédio moral sistemático se qualifica perfeitamente. Marcela deslizou um envelope pela mesa. Sua demissão é efetiva imediatamente. Você tem 1 hora para recolher seus pertences pessoais. Segurança já foi instruída. Sérgio abriu o envelope com mãos trêmulas lendo o documento. Você vai se arrepender disso. Eu conheço gente importante. Posso? Pode o quê? Marcela se inclinou para a frente. Me processar. Por favor, Tont. Eu adoraria que tudo isso se tornasse público. Ou talvez você prefira sair discretamente com a indenização mínima legal e uma carta de referência neutra. Sua escolha... O silêncio se estendeu. Sérgio olhava para o documento, então para Marcela, então para os funcionários observando através do vidro. Finalmente, algo nele quebrou. Eu construí esta empresa, ele disse. A voz agora quase um sussurro. Quando cheguei aqui, éramos 10 pessoas numa sala alugada. E você transformou 10 pessoas felizes em 80 pessoas miseráveis. Crescimento sem humanidade não é sucesso, Sérgio. É apenas números vazios. Marcela se levantou. Sua hora começou a contar. Sugiro que a use com sabedoria. Sérgio se levantou devagar, derrotado. Na porta, ele se virou uma última vez. Eles vão desmoronar sem mim. Não, Marcela disse com convicção. Eles vão florescer. Quando Sérgio saiu, escoltado discretamente por seguranças, um aplauso espontâneo começou no escritório aberto. Tímido no início, mas crescendo rapidamente, até se tornar ensurdecedor. Marcela observou pela janela de vidro. Carla aplaudia com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ana Paula gritava de alegria. Lucas sorria pela primeira vez em anos. Marcela convocou uma reunião geral no auditório da empresa. Todos os 80 funcionários estavam presentes. A energia era uma mistura de esperança, incredulidade e ansiedade sobre o futuro. Marcela subiu ao pequeno palco, Ricardo ao seu lado com uma apresentação preparada. Mas quando ela olhou para aqueles rostos que havia conhecido nos últimos 3 dias, pessoas que havia visto sofrer e resistir, decidiu improvisar. Guardem seus notebooks, ela começou. Isso não vai ser uma apresentação corporativa cheia de gráficos. Vai ser uma conversa honesta. Um murmúrio percorreu a plateia. As pessoas lentamente fecharam laptops, dando atenção total. Eu cometi um erro, Marcela disse. Sua voz ecoando no silêncio. Quando adquiri esta empresa 2 meses atrás, confiei em intermediários, li relatórios, analisei números. E achei que isso era suficiente. Não era. Porque números não mostram Carla perdendo o aniversário de sua filha. Números não mostram Lucas achando que não merece nada melhor. Números não mostram o custo real da liderança tóxica. Carla enxugou os olhos. Lucas estava imóvel, absorvendo cada palavra. Então eu fiz algo que meus advogados disseram ser arriscado, meus consultores disseram ser desnecessário, e meu assistente disse ser louco. Ela sorriu para Ricardo, que revirou os olhos com afeto. Eu vim trabalhar aqui, como desenvolvedora júnior, como uma de vocês. E o que eu vi me envergonhou, continuou Marcela. Sua voz carregada de emoção genuína. Vi talento desperdiçado, paixão sufocada, dignidade pisoteada. Vi uma cultura onde medo era ferramenta de gestão e sucesso era medido apenas em entregas, nunca em bem-estar. Ela fez uma pausa, deixando as palavras assentarem. Hoje isso acaba não com promessas vazias ou slogans motivacionais e neon, mas com ações concretas que começam agora. Marcela acenou para Ricardo, que começou a projetar slides simples, apenas com tópicos. Primeira mudança. Salários. Análise de mercado mostrou que pagamos 15% abaixo da média para desenvolvedores, 20% abaixo para designer. A partir do próximo mês, todos os salários serão ajustados para no mínimo a média de mercado,
com revisões individuais para quem está abaixo, gaspes audíveis. Algumas pessoas se entreolharam incrédulas. Segunda mudança, horas extras. Todo minuto trabalhado além do expediente será pago em 5 vezes, ou poderá ser convertido em folgas compensatórias. Não é mais esperado trabalhar até tarde. É opcional, remunerado e nunca será usado como métrica de comprometimento. Ana Paula começou a chorar abertamente. Lucas cobriu o rosto com as mãos. Terceira mudança. Benefícios: plano de saúde premium para funcionários e dependentes, auxílio creche, auxílio educação para quem quiser fazer pós-graduaca ou cursos. E Marcela sorriu, 6 meses de licença parental, para todos os gêneros sem perda de benefícios ou posição. Agora várias pessoas choravam. Um desenvolvedor no fundo gritou: "Isso é real mesmo?" "Completamente real", Marcela respondeu. E tem mais. Quarta mudança. Cultura. Estamos criando um conselho de funcionários eleito por vocês que terá reunião mensal direta comigo. Não filtrada por gerência, não mediada por vocês falam, eu escuto. E juntos decidimos o rumo da empresa. Quinta mudança. Lucas Ferreira e Ana Paula Costa serão promovidos a co-diretores de tecnologia e experiência respectivamente, reportando diretamente a mim com autonomia total em suas áreas. Lucas levantou a cabeça bruscamente, boca aberta. Ana Paula deixou escapar algo entre riso e soluço. "Eu não sou qualificada", Ana Paula começou. "Você é a pessoa mais qualificada aqui", Marcela interrompeu firmemente. "Porque você nunca esqueceu que por trás de cada interface é um ser humano. Isso vale mais que qualquer certificação." E sexta mudança, Marcela concluiu. Talvez a mais importante. Transparência. Toda decisão importante será comunicada com antecedência. Todo processo seletivo terá critérios claros. Todo feedback será construtivo. Nunca há E se alguém em qualquer nível voltar a práticas abusivas, haverá consequências imediatas. Ela respirou fundo. "Eu não estou pedindo que confiem em mim imediatamente. Confiança se constrói com ações, não palavras. Mas estou pedindo uma chance. Uma chance de provar que tecnologia e humanidade podem coexistir. Que sucesso não precisa custar nossa sanidade. Que vocês, cada um de vocês, merecem mais." O silêncio que se seguiu foi diferente. Não era constrangimento ou medo, era processamento, esperança nascendo. Então Carla se levantou. Depois Lucas, depois Ana Paula. Em questão de segundos, todos os 80 funcionários estavam de pé, aplaudindo. Não era aplauso corporativo educado, era catarse coletiva. Liberação de anos de pressão acumulada. Marcela sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Ela que sempre se orgulhou do controle emocional, que construiu um império sendo racional e estratégica, agora lutava para manter a compostura. "Obrigada", ela disse quando os aplausos diminuíram. "Agora vamos trabalhar, mas desta vez de forma sustentável, porque maratonas são impressionantes, mas quem muda o mundo são os corredores de longa distância." Um ano depois da infiltração, Marcela foi convidada para palestrar na AB Startups, a maior conferência de tecnologia da América Latina. O auditório estava lotado, menos 3.000 empreendedores, investidores, desenvolvedores. Ela subiu ao palco sob aplausos. Uma apresentação de slides preparada, mas como se tornara seu hábito, decidiu improvisar. Há um ano começou, uma desenvolvedora júnior na TestVision escreveu 3 palavras num código comentado. Ela não sabia que eu leria. Não sabia que aquelas palavras mudariam tudo. A tela atrás dela mostrou: tornar isso sustentável. Marcela repetiu. Não fazer mais rápido, não escalar a qualquer custo, não crescer exponencialmente, mas tornar sustentável. Aquela desenvolvedora, menos Ana Paula, hoje co-diretora de experiência na TestVision, menos entendia algo que eu havia esquecido. Crescimento insustentável é apenas um castelo de cartas esperando para desmoronar. Ela clicou, e a tela mostrou um gráfico. Este é nosso crescimento sob gestão anterior. Impressionante, certo? 200% ao ano. Investidores adoravam. Forbes nos chamou de unicórnio em potencial. Próximo slide. E este é o custo. Rotatividade de 65%. Processos trabalhistas. Produtividade real em queda porque código produzido às 2 horas da manhã por pessoas exaustas é código cheio de bugs. Agora observem. Ela clicou novamente. Nosso crescimento no último ano mais lento, sim, apenas 80%. Mas com rotatividade de 8%, zero processos, aumento de produtividade de 47%. E ela sorriu. Um time que não tem pesadelo sobre segunda-feira. Risos no auditório. 3 palavras. Marcela voltou ao tema central. Tornar isso sustentável. Aplicamos isso a tudo. Horas de trabalho sustentáveis. Pressão sobre equipe sustentável. Cultura sustentável. Lucratividade. Surpreendentemente. Muito mais sustentável quando você não está constantemente treinando novos funcionários e apagando incêndios criados por má gestão. Ela pausou, deixando o silêncio assentar.
Sei o que alguns de vocês estão pensando. Isso funciona porque sua empresa é pequena, ou seu nicho é diferente. Ou minha favorita, você pode se dar ao luxo porque já é rica. Deixem-me desconstruir isso, Marcela disse firmemente. Comecei do zero, né? Igual muitos aqui. Dormi na sala da empresa come miojo por meses. Fiz cada sacrifício que o manual empreendedor glorifica. E sabem o que aprendi? Sacrifício temporário gera resultados temporários. Sustentabilidade gera legados. Ela clicou para a última slide. Uma foto da equipe Tech Vision, sorrindo genuinamente. Nenhuma pose corporativa forçada. Estas pessoas não são recursos humanos. Não são capital humano. Não são headcount ou FTA ou qualquer termo desumanizante que inventamos para nos sentirmos confortáveis, tratando gente como números. São humanos. Com tudo que isso implica. Complexidade, necessidades, limites, potenciais. E quando você abraça isso ao invés de lutar contra, algo mágico acontece. Todos prosperam. Marcela concluiu. Então meu desafio para vocês, fundadores, QTEs, gerentes, encontrem as 3 palavras que sua equipe está sussurrando. Não as que vocês querem ouvir, mas as verdadeiras. Ouçam o que elas estão dizendo sobre cultura, sobre sustentabilidade, sobre humanidade, e então tenham coragem de agir. Porque no final, não seremos lembrados pelos unicórnios que criamos, ou êxitos que conseguimos. Seremos lembrados pelas vidas que melhoramos ou pioramos ao longo do caminho. Escolham sabiamente. O auditório explodiu em aplausos. Marcela desceu do palco enquanto uma fila se formava, menos pessoas querendo conversar, compartilhar histórias, pedir conselhos. Entre a multidão ela viu Lucas e Ana Paula, que haviam vindo apoiá-la. Lucas segurava um cartaz caseiro. Nossa CU é melhor que a sua. Marcela riu, abrindo caminho até eles. Vocês não precisavam vir. Claro que precisávamos. Ana Paula disse. Você contou nossa história. Estávamos honrados de estar aqui. Não foi sua história sozinha, Marcela corrigiu. Foi nossa, plural. Exatamente, Lucas concordou. E é por isso que funciona. Enquanto saíam do centro de convenções, entrando na tarde ensolarada de São Paulo, Marcela refletiu sobre a jornada. De CEO, distante a desenvolvedora, infiltrada a líder transformadora. Cada fase havia ensinado algo essencial. Seu telefone vibrou. Mensagem de Carla. Acabei de receber proposta de promoção para Tech Lead. Salário 40% maior que o antigo. Vou poder tirar minha mãe da casa alugada. Isso é real? Marcela digitou de volta. Completamente real. Você merece cada centavo. Parabéns. Outra mensagem, desta vez do grupo da empresa. Alguém sabe onde a Marcela guarda os petiscos para o evento de amanhã? O Miguel comeu metade e está tentando culpar o estagiário. Marcela riu alto. Uma empresa onde CEO e fundador discutiam petiscos no grupo geral. Onde hierarquia existia, mas não aprisionava. Onde humanidade era feature, não bug. No que está pensando? Ana Paula perguntou. Que valeu a pena, Marcela respondeu, olhando para seus amigos, porque era isso que haviam se tornado, mais que colegas. Cada momento, até a parte de limpar bags de legado às 2 horas da manhã naquela primeira semana, Lucas brincou. Especialmente aquela parte. Me lembrou de quando eu tinha 22 anos, construindo minha primeira empresa numa garagem, acreditando que código podia mudar o mundo. E pode, Ana Paula disse suavemente, quando as pessoas certas o escrevem pelas razões certas, tornar isso sustentável. Marcela murmurou, repetindo as 3 palavras que haviam começado tudo. Você conseguiu, Lucas disse. Olha para nós, olha para a empresa, olha para quantas vidas mudaram. Marcela sorriu, olhando para o céu de São Paulo, sempre caótico, sempre vibrante. Não consegui sozinha. E esse é exatamente o ponto.